Pod da Região de hoje, a gente vai entrevistar o senhor Geraldo Gonçalves Pires, mais conhecido como Geraldinho de Poá. Ele que vai falar sobre a sua trajetória, sobre a sua luta sindical na defesa dos direitos dos trabalhadores no ramo da alimentação e também sobre as conquistas dos chacareiros ali do Conjunto Santo Ângelo em Mogi das Cruzes e também os projetos que envolvem ali aquela região e a regularização fundiária. Geraldinho, seja muito bem-vindo aqui no nosso podcast. Obrigado, Sandra, pelo convite. É um prazer e uma honra estar aqui e poder levar a nossa mensagem às trabalhadoras e os trabalhadores do setor a qual nós representamos, as chacareiras, os chacareiros ali, moradoras do Conjunto Santo Ângelo de Mogi das Cruzes, dizer às trabalhadoras e os trabalhadores que é importante eles prestar bastante atenção, que tudo que for perguntado aqui eu vou procurar dar o esclarecimento devido para que eles entendam o que é um movimento sindical, o que é um sindicato, o que ele faz e o que ele representa. E também o pessoal lá da Associação dos Chacareiros, que para nós é uma honra poder levar a mensagem a eles também, que eles prestem bastante atenção, que tem muita novidade aí que está acontecendo. Legal. Geraldinho, você que tem uma trajetória, nasceu ali em outro estado, né, no Paraná, mas aí se fixou aí sua vida, a maior parte da sua vida aqui no município de Poá e tem uma atuação muito forte no Sindicato dos Trabalhadores do Ramo da Alimentação, né? E é interessante que nesse bate-papo a gente falar sobre essa importância da atuação sindical, gente, porque o sindicato é uma entidade que ela tem o seu objetivo de fazer a defesa dos direitos dos trabalhadores. E ao longo dos anos muitas modificações aconteceram, né, nessa relação de trabalho. E eu queria que o senhor falasse um pouquinho como é que o senhor iniciou essa trajetória no sindicato. Sim, Sandra, vamos falar. Eu iniciei no sindicato, eu ainda era muito jovem, ainda tinha até cabelo. Eu vim do Paraná, muito jovem, aos 18 anos, e eu já estou na cidade de Poá, vou fazer agora 15 de maio, dia do meu aniversário, eu vou fazer 44 anos que eu estou na cidade de Poá. E eu entrei numa empresa que foi muito conhecida, que essa empresa alimentou muita gente, que foi o Leite Paulista. Olha só. E lá eu fiquei como funcionário por 30 anos e alguns meses, quase 31. E ela, em 2012, ela também se fechou e de lá acabou. Mas a nossa jornada foi longa lá. E lá, em 88, eu recebi um convite do saudoso Zé Pretinho para entrar no sindicato. E aí eu entrei no sindicato em 88. Eu assumi a diretoria do sindicato em agosto de 88. Fiquei 2 mandatos, um como suplente, outro como titular do Conselho Fiscal, e em 95 eu assumi a presidência do sindicato, que é o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Laticínio, Açúcar e Café, que tinha a sigla Estila Café. E hoje, como você estava já adiantando, ele agregou outras entidades e ele é o maior sindicato aí da América Latina que representa esses trabalhadores do ramo da alimentação. Sim, Sandra, é assim. O homem, ele tem 20 milhões de neurônios na cabeça. Se ele colocar ele para pensar para o bem, ele vai fazer o bem. Se ele pensar para o mal, ele vai fazer o mal. E eu gosto sempre de pensar, de fazer o bem. Então, como eu entrei, eu vim, acho que nesse mundo para poder fazer o bem, e ali a gente começou a ver o movimento sindical. Muitas empresas foram embora de São Paulo, né? Então, São Paulo, muitas indústrias grandes, eles foram para outros estados, até mesmo pela organização dos trabalhadores aqui em São Paulo, que é muito mais forte do que em outros estados. E aí a empresa buscava o comodismo do movimento sindical fora do estado de São Paulo para poder ir para outro estado. E aí a gente se viu na necessidade que a gente tinha que fazer alguma coisa. E aí a gente lá, o nosso sindicato representado pela minha pessoa, eu gostava muito de buscar alternativas. Aí a primeira alternativa foi em 2010, 2011, fazer a incorporação do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria do Fumo ao nosso. Aí a gente incorporou o Sindicato do Fumo. Aí já mudamos um pouquinho o nome do sindicato, ficou Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Laticínio, Açúcar e Café. E aí a vida prossegue, as dificuldades sempre vêm, mas nós temos que buscar alternativas, nós não pode ficar acomodado, principalmente quem representa os trabalhadores e que gosta de representar com bastante seriedade e responsabilidade, que é o nosso caso, é o caso do nosso sindicato. O sindicato vem numa crescente, apesar de tempos, vem passando dificuldade, mas nós vem crescendo. E o sindicato cresceu
muito. 2018, a gente fez uma incorporação. Eu lembro como hoje, o meu amigo lá, o presidente de hoje, Carlão, eu convidei para fazer uma incorporação do STIA e do Sindeia. O STIA e o Sindeia já eram 2 sindicatos maiores da alimentação de São Paulo e Grande São Paulo. Eu lembro da pergunta do presidente Carlão. Você sabe que o movimento sindical tem uma vaidade muito grande, né? Sim, eu imagino. Presidente quer morrer presidente, lá no sindicato. Ele quer ficar lá até morrer. Esse é mais ou menos o viés que tem aí dentro do movimento sindical. E eu gosto de falar muito isso, que é para ver se eles aprendem um pouco, Geraldinho. Carlão, 10 anos mais jovem do que eu, apesar que eu sou jovem ainda, mas com certeza. Aos meus 63 anos ainda eu faço muita coisa que às vezes muito jovem não faz. Mas depois eu falo um pouquinho do que eu faço para você saber que o que eu estou falando não é mentira, é verdade. Aí eu falei para o Carlão, vamos, dentro das dificuldades do movimento sindical que está atravessando, vamos fazer uma incorporação do STIA e o Sindeia ao nosso sindicato. Aí ele falou, mas quem vai ser o presidente? A primeira pergunta foi essa. Eu falei, você. Ué, e você? Falei, não, eu já estou 10 anos mais de idade que você, eu vou descansar um pouco. Vou tocar a vida em outro ramo. Aí ele falou, não, você não pode sair. Se você topar de fazer a incorporação, eu topo, mas você tem que ser meu diretor financeiro. Aí eu falei, opa, então eu vou encarar o desafio mais uma vez. E ali de 2018 nós fizemos essa incorporação do STIA e o Sindeia ao nosso. E nós cresceu bem, porque daí nós ampliamos mais a base. Nós representamos hoje 39 municípios em São Paulo, Grande São Paulo, com a representação de em torno de 100 mil trabalhadores. E para as pessoas entenderem, quando a gente fala dessa potência de sindicato, vocês conseguem ter uma força na hora da negociação dos direitos, né, Geraldinho? De negociar com as empresas, ou então quando a gente vê que tem alguma mudança aí na legislação, né? Ou seja, né, essa representatividade, né, vocês colocarem aí todo esse ramo da alimentação que é tão grande no nosso país, isso dá um poder aí de força, de defesa na luta dos direitos muito grande. Sandra, é verdade. A gente tem um poderio de barganha, de negociação. Às vezes eu costumo ver as pessoas falar, às vezes faz alguns desafios pro Geraldinho, eu só falo para eles, vocês não esqueçam que o Geraldinho negocia há mais de 30 anos. Eu sou negociador. E eu costumo negociar bem. E as negociações você tem que ter, além de ter os trabalhadores mobilizados e organizados, você tem que ter estratégia de negociação. Porque a negociação, Sandra, ela é boa, quando ela é boa, vai para uma mesa de negociação, ela tem que ser boa para as 3 partes. O sindicato que se sinta bem representando os trabalhadores se sintam bem com aquilo que ele vai receber, e o empresário também que vai pagar também tem que estar dentro do seu orçamento. Então, o nosso sindicato ele tem uma grande conquista. Nós colocamos milhões na sociedade, porque com a representação das empresas que nós representamos, vou dar alguns nomes aqui, talvez, JBS, BRF, Vigor, Yakult, Cargill, Bung, só empresa multinacional. Elas têm um poderio muito grande, elas produzem bastante, são empresas grandes e elas podem pagar bem aos seus trabalhadores. E todas as nossas negociações de 2023, Sandra, eu falo para você que nós conquistamos, além da inflação, 1% de aumento real. E todas as negociações, nós temos quando não tem um programa de participação do lucro e resultado, porque as empresas montam em conjuntamente com o sindicato uma comissão de trabalhadores, na própria convenção já vem estipulado que a empresa que não tem um programa de participação do lucro e resultado, ela terá que pagar, no mínimo, o valor do piso da categoria, que o nosso piso menor hoje, ele ultrapassa a casa dos R$2.000. E claro que além do piso tem outros benefícios, tem cestas básicas, nós temos lá um tal de quinquênio na convenção do setor de leite. Às vezes, muita gente não... Adicional noturno, por exemplo. Adicional noturno, ele se dá das 22 às 5 da manhã. E, às vezes, nós temos acordos coletivos e convenções que o adicional noturno ele se dá até o final da jornada de trabalho. E o adicional noturno, pela legislação, ele é 20. Nós temos de 40 a 45 até 50. Entendi. Então, até para a gente conseguir ilustrar melhor para as pessoas, Geraldinho, a gente tem no nosso país a CLT,
que ela rege de maneira geral a base das nossas relações de trabalho, né? O mínimo que tem que ser pago, quantitativo de horas e tal, mas o papel do sindicato é ampliar esse leque de direito. E aí quando você fala, olha, um benefício dessa questão da ampliação, por exemplo, o pagamento do adicional noturno por jornada de trabalho, isso é um benefício a mais. Uma cesta básica, esse quinquênio, então são benefícios adicionais que são intermediados e é uma luta do sindicato. Sandra, todas as nossas convenções, que nós temos 18 convenção coletiva no nosso sindicato e centenas de acordos coletivos. Nenhum deles não estão acima da legislação. A CLT, claro, ela tem ali, ela rege a nível de todos os direitos dos trabalhadores, mas nossos acordos e nossas convenções, todos estão acima da legislação, porque lá na legislação não tem cesta básica. Lá na legislação, adicional noturno é 20%. Eu disse que nós temos até 45%, 50%. Lá na legislação, não diz que é para dar ticket de refeição ou restaurante no seu local de trabalho. Praticamente em todas as nossas convenções, nossos acordos coletivos, temos ticket de refeição, nós temos lá a cesta básica, e a cesta básica nossa é acima de R$350 até R$580, como nós temos em alguns acordos coletivos. Então, todos os nossos acordos estão acima da legislação, todos eles. E nós não negociamos o ano de 23 em nenhum acordo, em nenhuma convenção, menos que 1% de reajuste de aumento real. Porque o que o trabalhador recebe, Sandra, é o aumento real. Porque quando você fala na infração e NPC do período, que nós negociamos NPC o ano passado de 3, de 5, de 6, dependendo a sua database, agora isso é perda que os trabalhadores têm nos últimos 12 meses. Ele só vai repor aquilo que já perdeu. Então, se não tiver um ganho real, ele não teve nada. Então, e apesar que a legislação não manda ninguém dar aumento, não manda nem repor a infração, a não ser repor a infração no salário mínimo, que hoje está tendo ganho real, inclusive no salário mínimo, e também na aposentadoria, que manda repor a infração. Mas no nosso salário do dia a dia, nós não temos legislação que diz repõe a infração. Isso é negociação do movimento sindical. Legal. Agora, Geraldinho, vamos falar do outro perfil seu, que é um perfil de empreendedor social, né? Você também tem essa trajetória aí ao longo da sua vida, né? De você fazer também ações sociais. Queria que você comentasse pra gente um pouquinho sobre isso. Sandra, eu milito aí na ação social há muito tempo. Lá no sindicato, por exemplo, nós temos uma escola que nós formamos PCD ao mercado de trabalho. Acredito eu que já passou lá pessoas que em torno de 10 mil PCDs que nós já formamos para o mercado de trabalho. E como a legislação, ela não é muito, não se olham muito para isso, mas dentro da legislação prevê que as empresas têm que ter no seu quadro de funcionário 5% de pessoas portadoras de necessidades especiais. E lá nós criamos uma escola em 2010, 2011, e nós já qualificamos mais de 10 mil PCD. Inclusive, desses PCD que nós qualificamos, até lá no sindicato mesmo, nós temos 3 PCD que trabalham com nós, no próprio sindicato. E são pessoas intelectuais, porque eles são PCD, mas nós não podemos tratar eles como PCD, nós temos que tratar eles como uma pessoa normal. Nós tratamos eles como uma pessoa normal e por isso que nós damos esse amparo a eles. Então, nós amparamos de uma forma muito bacana e aí eles se formam lá na escola, nos cursos de qualificação profissional que tem, e boa parte deles fica dentro do próprio setor. Você pega algumas empresas do setor, tem empresa do setor que contratou mais de 130 funcionários da própria escola. Trabalham até hoje, é gratificante. Estão trabalhando dentro do próprio setor, aonde nós qualificamos dentro da escola do sindicato. Só que esse modelo, só quem tem é o Estilasp. Hoje, a sigla do sindicato chama-se Estilasp. De Estila Café passou para Estilasp depois, e o nome mudou um pouquinho, ficou Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Laticínio, Açúcar e Café e Fumo e Alimentação, de São Paulo e Grande São Paulo. Então, a gente teve uma extensão muito grande aí, e esse trabalho a gente tem até hoje. Nós temos um prédio lá na Liberdade, era na própria sede do sindicato, ali na Celso Garcia, 1588.
Mas esses cursos ainda acontecem na Conselheiro Furtado 747, que é a sede onde era do Sindicato da Alimentação. Dentro da incorporação, nós viemos todos para Celso Garcia e lá nós fomos lá para o concurso de qualificação lá para Liberdade, 747 na Conselheiro Furtado. Então, as pessoas que participam desse curso de qualificação já são encaminhadas aí para o mercado de trabalho, até pelos contatos todos que vocês têm. Já sai de lá boa parte deles empregado. Nós também temos muitos benefícios. O sindicato hoje nós temos 35 apartamentos nas praias. Nós temos 3 colônias de férias para os associados que eles podem usufruir em Caraguatatuba, Bertioga, Mongaguá e colônias de férias muito bem cuidadas, muito bem... Tem condições de receber qualquer executivo lá dentro e não passar vergonha, não. Então, a gente está falando de uma estrutura, só nesse bate-papo aí, de uma estrutura gigantesca, né? Porque você cuida dos trabalhadores, cuida também do seu próprio funcionamento, ainda tem ação de inclusão e ainda olha para o lazer e para o bem-estar dos seus filiados. Então, assim, é de uma magnitude muito grande, né? É muito grande, Sandra. É só para quem presencia e participa que ele sabe o tamanho e o que nós fazemos o trabalho de grande importância aos trabalhadores, porque no ano que passou nós colocamos muitos milhões na sociedade, porque quando você conquista para os trabalhadores, esse dinheiro acaba voltando para o mercado e aonde ele vai dar emprego, vai gerar emprego. Eu costumo dizer que numa mesa de negociação, quando eu sento para negociar com a bancada patronal, eu digo a eles, se vocês não pagarem, você não vai conseguir vender seu produto. Então vamos pagar bem aos seus trabalhadores, que eles vão comprar o próprio produto que eles produzem para poder se alimentar. Então tem que colocar dinheiro na roda ali, né? Na roda para girar, porque se não colocar não vai girar. Agora, Geraldinho, vamos falar agora da regularização fundiária. A gente está migrando agora de assunto, a gente vai falar também desse projeto muito importante ali dos chacareiros da Chácara Santo Ângelo, na região de Jundiapeba, ali, né, Mogi das Cruzes. Né? É um caso também que vem se arrastando há bastante tempo, mas que teve uma atuação muito importante, né, de vocês. Eu queria que o senhor contasse essa história também. Sim, Sandra, ali em Mogi das Cruzes, no Conjunto Santo Ângelo, ali tem o Hospital Dr. Arnaldo, um hospital famoso. Sim. E eles lá, por algumas razões, e muitos anos atrás, eles ganharam a fazenda. Eles ganharam uma fazenda de 100 alqueires de terra. E aí eles arrendavam essa fazenda. E o povo que estava lá pagava arrendamento. E aí, em 94, eu também peguei um pedaço arrendado. Mas daí eu comecei a pensar, pagar arrendamento? Falei, é melhor largar de pagar. Aí chegou um Geraldinho nesse local para fazer a diferença. E aí eu comecei, junto com o pessoal, criamos uma associação em 2002. E aí nós começamos a deixar, o nosso objetivo não era pagar arrendamento, era comprar aquelas terras. E aí a gente foi tocando a vida, muita briga, despejos e brigas mesmo de organização, de trator chegando em casa dos moradores e entrar para derrubar e nós tentar barrar, mas quando você está errado, você não tem muito o que fazer. Então, falei, nós temos que organizar de forma diferente. Aí, em 2016, eu falei para o presidente da associação naquela época, o Ricardo, que estava acabando de assumir, e ele ficou 8 anos na presidência, e agora quem assumiu a presidência é o Geraldinho também. Eu assumi a presidência em maio do ano que se passou, 23. E aí eu vi que a associação ela vinha, mas estava meio a reboque. Eu falei, para ela melhorar, o Geraldinho tem que assumir essa direção. Até houve uma disputa de chapa 1 e chapa 2, e aí eu fiz a chapa 2 e eu ganhei a eleição. Mas eu ganhei com o objetivo de melhorar aquilo lá. Melhorei, já estou melhorando, já provei que está melhor a situação. Nós temos cadastrado lá 501 famílias, mas eu tenho certeza que hoje já passa de 6 iniciativas do Geraldinho. Nós compramos a fazenda. Você sabe o que é comprar sem dinheiro? Nós compramos, nós não tínhamos um centavo no bolso. Eu lembro que eu falei pro Ricardo na época, falei, Ricardo, vai lá e pergunta se a direção do hospital, não é a direção do hospital, que lá eles criaram uma caixa beneficente para gerir essas terras. Sim, e receber os dividendos também. E aí, quando a gente fala dessas pessoas, são moradores e também agricultores, né, Geraldinho, que fazem dali da terra a produção mesmo, né?
Sandra, lá é assim, tem os moradores, as moradoras e tem uma parte que é produtores. Tem uma parte lá, tem umas 50 famílias dentre essas que são produtores grandes de hortaliça que está dentro do próprio Cinturão Verde. Sim. E aí nós propusemos para a Caixa Beneficente de comprar e eles toparam de vender. E aí olhar na mesa, olhar para um lado, olhar para outro, para a diretoria e falando assim, vamos encarar. E o pessoal fala, mas como que vai comprar? Nós não tem nem um centavo. Falei, mas nós vamos arrumar uma alternativa. Pode ir lá e perguntar se eles vendem. A primeira proposta você tem que saber. Não, nós vendem. A segunda é quanto querem. Queremos 6 milhões e 500 mil. Falei, não, pode falar que nós paga 6. Agora nós vamos fazer a proposta. E fizemos a proposta. Nós demos 7,5% de entrada em 6 meses. Depois de mais 6 meses, nós demos mais 7,5%. E 7,5% significava 450 mil. Depois mais 450, que deu 900. E o restante nós parcelamos em 91 pagamentos de 60 mil. E nós pagamos já 87 parcelas disto. E lá nós temos hoje cadastrado 500 famílias. Nossa, 501. E nós também, por iniciativa própria, nós estamos fazendo a regularização fundiária para cada um receber o seu título de dono da terra por nós próprios estamos fazendo. Nós não utilizamos o poder público para fazer. Então é a maior regulamentação fundiária do Brasil que nós estamos fazendo ali, porque nós tem outras maiores do que a nossa, mas é pago com dinheiro do governo, dinheiro de prefeitura. A nossa não é dinheiro próprio. É R$1 milhão, nós estamos terminando de pagar. E por que 87 pagamento? É porque o Geraldinho entrou e eu quero dizer para aquele povo, acredito eu, e vou te convidar para ir lá um dia conhecer, e vou te convidar para você ir lá para nós comemorar a entrega do fim do pagamento a todos aqueles moradores e moradoras e os produtores. Eu fico com dó deles, de saber que eles produzem o alface, a cebola, a cenoura, o agrião, e ir lá pagar a sua mensalidade daquelas terras. Então, de alguma forma, eu estou adiantando os pagamentos e nós vamos terminar de pagar antes do prazo, e eu vou dizer para aqueles moradores, chacareiros, chacareiras, que eles não devem mais nada. Que bacana, que conquista, né, Geraldinho? Vai ser uma grande festa para comemorar esse dia dessa vitória, de poder dizer a eles que antes do prazo nós terminamos de pagar e que eles não precisam pagar mais. E agora a gente está encaminhando agora a nossa entrevista para o final, e agora tem mais uma função do Geraldinho, que é como presidente do diretório do PSB de Poá. E eu queria que o senhor falasse um pouquinho também, rapidamente, quais são suas pretensões, Geraldinho, como é que está o posicionamento do partido na cidade? Sandra, eu fui presidente do PTB por muitos anos, fiquei presidente do PTB da cidade de Poá. Lá na cidade de Poá nós teve um vereador, e eu já milito na política poaense há mais de 20 anos, fazendo as ações, festa junina, já fiz 1º de maio, e quem sabe esse ano nós vamos fazer um grande 1º de maio, e você vai ser a nossa convidada também, agradeço. Se assim Deus nos permitir. Então eu acompanho a política poaense, faço muitas ações, ajudo muitas famílias. A gente tem que ajudar as pessoas precisam de ajuda, e a gente, quando pode, a gente ajuda. Fizemos muitas festas juninas nesses 20 anos, fizemos agora em dezembro o Natal Feliz. Dentro do Natal Feliz eu pude sair de lá muito feliz, que eu pude fazer uma grande doação para a PAI. Dentro do Natal Feliz eu trouxe alguns amigos, alguns empresários, e eu disse para eles assim, vamos ajudar a PAI. E aí a gente conseguiu ajudar, porque o presidente da PAI falava para mim assim, Geraldinho, eu preciso comprar a cesta natalina, e cada cesta precisa de um frango para esse povo passar o Natal feliz, porque lá na PAI tem 150 famílias assistidas pela PAI, e a PAI não tem renda a não ser de doação. E nós conseguimos lá 10 mil de doação para a PAI, e foi a felicidade daquelas crianças, daquelas pessoas assistida pela PAI, e mandar aí um abraço ao nosso amigo Rui, presidente da PAI. Então a gente tem feito grandes ações sociais. E depois, num certo momento, eu fui convidado para assumir a presidente do PSB. Então quero dizer para você, Sandra, que eu sou um soldado do partido. E aquilo que o partido dizer que é para mim fazer, eu vou estar à disposição dele. E aí tem alguma pretensão, algo já pode ser adiantado?
Ano eleitoral? Pretensão temos sim, Sandra. Jamais eu vou dizer para você que eu não vou ter pretensão. Mas a gente está discutindo isso com bastante amplitude dentro do partido e estamos muito perto de chegar no final. E o final, eu acredito que vai ser um final feliz. Porque se nós temos pretensão, o partido tem pretensão, temos que chegar num final feliz. E principalmente quem gosta de representar os trabalhadores, gosta de fazer muitas coisas à classe trabalhadora, temos o objetivo, com certeza, de poder um dia, se assim Deus permitir, ajudar a nossa cidade também. Tá certo. Geraldinho, agradeço muito sua participação aqui no nosso podcast. Você que contou toda a sua trajetória e todas essas grandes conquistas aí ao longo da sua vida. Obrigado, Sandra. É um prazer, uma honra estar aqui. E quando você me convidar de novo, eu estarei presente, porque é muito bom levar as informações. Porque às vezes ela fica presa dentro de você e não pode, tem que soltar para as pessoas saber. Tem muita gente que não conhece aí o que é os direitos deles, o que um sindicato faz, e um sindicato não faz mais nada a menos do que representar as trabalhadoras e os trabalhadores. Eu tenho muito feito dentro do movimento sindical, ainda tenho muito o que falar. Tá certo. Geraldinho, muito obrigada pela sua participação. E você que nos acompanhou aqui nesse podcast, a gente entrevistou o Geraldinho de Poá, ele que é líder sindical, também liderou o movimento ali dos chacareiros de Mogi das Cruzes e atualmente é presidente do PSB de Poá. Para você que nos acompanhou aqui nesse podcast, também deixa aqui o seu comentário que a gente quer te ouvir. E a gente aguarda até o próximo Pod da Região. Portal da Região, a notícia que você precisa.